Já percebeu que os caminhões manuais estão acabando? Com o passar dos anos, aconteceu uma grande mudança na indústria dos caminhões, com cada vez mais caminhões com transmissões automáticas em vez dos manuais. Nesse vídeo, vamos dar uma olhada nas razões dessa mudança, bater um papo sobre as vantagens e desvantagens de cada tipo de transmissão, explicar por que caminhões têm que ter marchas e entrar a fundo na história das transmissões. Antes de tudo, você precisa saber por que os caminhões precisam de marchas. Bem, servem basicamente para deixar o desempenho do caminhão bem afiado para diferentes situações de direção. Os caminhões têm uma variedade de marchas para lidar com várias condições diferentes, como começar a rodar, subir ladeiras íngremes, pegar velocidades na estrada e até mesmo parar. As marchas ajudam o motor a trabalhar na rotação certa para cada situação, o que melhora a potência e a eficiência de combustível. Em uma transmissão manual, o motorista escolhe as marchas manualmente, mexendo na alavanca de câmbio e no pedal da embreagem. Por outro lado, na transmissão automática ou manual automatizada, as mudanças de marcha acontecem automaticamente, controladas pelos sistemas hidráulicos e eletrônicos da transmissão. O motorista só precisa pisar no acelerador e o caminhão faz o resto. A quantidade de marchas em uma transmissão de caminhão pesado pode mudar conforme o fabricante, o uso e o tipo de motor. Mas, geralmente, uma transmissão desse tipo costuma ter entre 10 a 18 marchas. A mudança para transmissões automáticas. Nos últimos anos, tem ocorrido uma clara tendência em favor das transmissões automáticas nos caminhões. Em 2023, acredita-se que cerca de 90% dos novos caminhões pesados vendidos nos Estados Unidos estejam equipados com transmissões automáticas, o que representa um aumento considerável em comparação com os 50% registrados em 2010. Uma das razões principais para essa mudança é o aumento da procura por conforto do motorista e praticidade na operação. Com transmissões automáticas, não há mais necessidade de ficar mudando de marcha o tempo todo, o que torna as viagens de longa distância menos cansativas para os motoristas. Além disso, as transmissões automáticas estão ficando mais eficazes e confiáveis, resultando em uma economia de combustível melhor e menos desgaste. Isso está gerando mais interesse por parte das empresas de transporte que estão buscando reduzir os custos operacionais. A disparidade de custo entre transmissões automáticas e manuais está diminuindo gradualmente, e muitas montadoras de caminhões agora estão incluindo transmissões automáticas como parte do pacote padrão. A evolução das transmissões de caminhões. Para entender completamente a trajetória da evolução das transmissões de caminhão, é necessário retroceder no tempo. No início do transporte rodoviário, as transmissões manuais eram predominantes. Os condutores precisavam dominar técnicas como a dupla embreagem e a sincronização de marchas. Embora essas transmissões fossem duráveis, operá-las de maneira eficaz exigia habilidades específicas. A primeira transmissão automática para caminhões foi lançada pela Eaton em 1950, introduzindo a Fuller Road Ranger 1000, uma transmissão de 3 marchas com conversor de torque. Durante os anos de 1960, houve um avanço significativo na confiabilidade das transmissões automáticas, levando à sua crescente adoção em substituição às transmissões manuais nos caminhões pesados. Esse progresso foi impulsionado por uma combinação de melhorias nos materiais utilizados e nos processos de fabricação, juntamente com a crescente demanda por praticidade e eficiência no consumo de combustível. Durante a década de 90, surgiram as transmissões semiautomáticas para caminhões pesados. Essas uniram a praticidade das transmissões automáticas com a eficiência no consumo de combustível das transmissões manuais. As transmissões semiautomáticas se tornaram rapidamente populares
em caminhões pesados, enquanto as transmissões manuais começaram a perder espaço. Com o avanço da tecnologia, o setor de transporte rodoviário adotou progressivamente transmissões automáticas, inicialmente simples e que evoluíram para sistemas complexos controlados por computadores que são comuns nos dias de hoje. Essa evolução possibilitou mudanças de marcha mais suaves, maior eficiência e redução da fadiga dos motoristas. Como consequência, as transmissões automáticas passaram a ser mais atrativas para empresas de transporte rodoviário e para os próprios motoristas. Mas afinal, quais são as vantagens das transmissões automáticas? Conforto. As transmissões automáticas possibilitam que os motoristas fiquem totalmente focados na direção, ao invés de se preocuparem com a troca de marchas, o que pode ser cansativo e causar distrações em viagens longas. Economia de combustível. As transmissões automáticas têm a capacidade de realizar trocas de marcha com maior precisão e eficiência em comparação com as transmissões manuais, o que pode resultar em economia de combustível. Diminuição do cansaço do motorista. Reduz o cansaço do motorista ao eliminar a constante necessidade de mudar de marcha. Isso pode aprimorar tanto a segurança quanto a eficiência no trabalho. Desempenho superior. As transmissões automáticas oferecem um desempenho superior em determinadas circunstâncias, como ao iniciarem subidas ou ao transportar cargas pesadas. Menos manutenção. As transmissões automáticas demandam menos manutenção em comparação com as transmissões manuais. Mas nem tudo são flores. As transmissões automáticas também têm suas desvantagens, como custo. As transmissões automáticas têm um custo mais elevado em comparação com as transmissões manuais. Complexidade. As transmissões automáticas tendem a ser mais complexas que as transmissões manuais, o que pode dificultar sua reparação. Falta de controle. Alguns motoristas podem sentir uma sensação de menor controle sobre o caminhão quando este está equipado com uma transmissão automatizada. Mas independente de tudo isso, o tipo de transmissão ideal dependerá exclusivamente das necessidades e preferências individuais de cada motorista. O que podemos esperar para o futuro das transmissões de caminhão? Conforme avançamos, a transição para veículos elétricos está se tornando cada vez mais clara. Os carros elétricos utilizam uma nova dinâmica ao cenário das transmissões, já que operam sem a necessidade das marchas tradicionais. Os motores elétricos oferecem torque instantâneo, eliminando a necessidade de várias marchas para lidar com diferentes condições de direção. Embora os caminhões elétricos ainda sejam relativamente raros nas estradas atualmente, espera-se que desempenhem um papel significativo no futuro do transporte. À medida que a tecnologia continua a progredir, é possível que as transmissões manuais eventualmente desapareçam por completo. No entanto, existe um apego sentimental às transmissões manuais que alguns motoristas não conseguem ignorar. Para os entusiastas de caminhões, a sensação de controle e conexão com o veículo proporcionada pela troca manual de marchas é incomparável. É uma habilidade valorizada, enraizada na própria arte de dirigir. Conforme a tecnologia avança, podemos esperar mais aprimoramentos tanto nas transmissões automáticas quanto nas manuais, visando atender às diversas necessidades dos profissionais do transporte rodoviário. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Até o próximo.